Fala, meus queridos, tudo na paz. Iniciando mais um podcast com a graça de Deus. E hoje, com a presença do nosso ilustre, nosso amigo, pastor Zé Luiz, que também não será diferente que como no primeiro. Hoje nós teremos também uma grande história e um grande legado. O pastor Zé Luiz é um pastor que tem inspirado, né? Tem construído e alargando, né, as tendas, não só em Volta Redonda, mas também fora da cidade. E hoje nós vamos conhecer um pouco da história desse grande homem e do seu ministério. Pastor Zé Luiz, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e tenho certeza que Deus o recompensará por esse grande feito, né? Que nós semeamos na vida de pessoas, no ministério de pessoas, Deus nos honra. E hoje o Senhor está semeando em meu ministério e tenho convicção que Deus também semeará no seu, no do Senhor. Amém? Quero, nessa oportunidade, deixar um espaço aberto ao Senhor para que o Senhor fale um pouco, né, da sua trajetória profissional, para que possamos falar da trajetória ministerial. Amém. Eu que agradeço, Maxwell, de estar aqui fazendo parte desse podcast, de ter a alegria de poder falar um pouco daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Esses dias estava me lembrando, né, de quantas pessoas, das amizades minhas que já partiram, e a minha família dizia que eu não chegaria a 20 anos. Eu também acreditava que não. Eu sempre costumo dizer que eu era um daqueles projetos falidos que se cantam aí, né? Mas que Deus investiu. Então hoje tenho a oportunidade de chegar a 61 anos de idade, fiz no último setembro, dia 8 de setembro, 61 anos, e me casei em 87, me converti em 87 também, né? Trabalho de soldador, hoje aposentado, só fazendo a obra de Deus, tendo a alegria de saber que hoje eu posso ser usado como instrumento para edificar vidas, nem fortalecer vidas, e para mim é sempre um privilégio participar de trabalhos que falem do amor de Jesus, da palavra de Deus, porque eu sempre digo que 23 anos eu não conhecia o Evangelho. 23 anos eu conhecia a religião, né? Mas no dia que eu me converti e me entreguei a Cristo, eu fiz uma oração dizendo: Senhor, por que o Senhor deixou eu ficar 23 anos no mundo? E Deus me falou: você só tem convicção da sua vida com Deus e da sua eternidade porque você conhece o outro lado. Então eu posso dizer que para trás, nem para dar impulso eu quero voltar. É desse jeito. Eu aprendi assim também, que para trás quem olha é só o retrovisor, né? Verdade. Se o retrovisor fosse importante, ele seria do tamanho do para-brisa, né? Mas de experiência, né? O senhor falou que foi soldador. Acredito que trabalhou na siderúrgica, na companhia. Trabalhei na FEM, né, de 84, entrei na empreiteira, 84, quando foi 85 passei para a Repol, né, da Repol passei em 86 para a conservadora Volta Redonda, e 87 passei para a FEM, trabalhei até 93, quando veio a redução de quadro, vendeu a FEM, né, foi vendido, saí em 93, final do ano 93, fichei na Observe novamente, que é o grupo CSN, trabalhei 1 ano na Observe, voltei para a FEM novamente, né, e fiquei até 97, quando fui para a usina nuclear, né. Lá saí como encarregado de solda, voltei para a Volta Redonda, fiz alguns paradões da CSN, fui para fora do país, fora da cidade de Volta Redonda, trabalhei em Fabriciano, né, lá em Timóteo, na Acesita, trabalhei em Macaé, na Cabiúna, né, pela Enepar, pela CVT, trabalhei em São Paulo, né, e entrei na Verome, agora Brasfels, e ali me aposentei. É uma trajetória. O trecho... eu peguei um pouco dessa trajetória de trecho, né? Rodei pouco, rodei próximo. E assim, a pergunta que eu mais recebia de pessoas e amigos no trecho é: como conseguir conservar a essência de um cristão no trecho? Porque o trecho... nem sempre a gente está rodeado de pessoas que servem, né, o mesmo Deus que a gente, vamos dizer assim, estão no mesmo propósito que a gente. Porque às vezes a gente divide quarto com pessoas que não são crentes, que não têm a mesma comunhão, princípios de família, mas que nós temos que ser como José. Independente do ambiente, nós temos que preservar a essência. Então eu acho que o trecho também é um bom aprendizado para quem está na fé, né, pastor?
Eu vou dizer para você o seguinte, depois que eu me entreguei a Cristo em 87, mais precisamente dia 2 de agosto, porque eu me casei 31 de julho passado eu fiz 38 anos de casado, e 2 de agosto de 87, 38 anos de servir no Senhor. Depois que eu me entreguei a Cristo, eu sempre falo que as duas coisas que eu aprendi, as prioridades da minha vida cristã, é sujeição e submissão. Eu aprendi a me sujeitar a Deus e àqueles que estão sobre mim, né, e submeter-me à obra de Deus e à liderança daquele que é líder sobre minha vida. Congreguei 13 anos na Vila Muri com o pastor Brizola, né, o pai da Alice aqui, Alice Brizola, e depois fui para o Coqueiros, né, e ali já estou lá desde 2000, ou seja, 25 anos que eu estou no Coqueiros, hoje pastoreando a igreja, porque o pastor Tarcísio foi chamado à eternidade. E do tempo que eu trabalhei no trecho, eu sempre pensei o seguinte, quem tem que ser diferente, fazer diferença sou eu. Não é? Inclusive eu dei doutrina agora terça-feira e falei sobre isso, fazendo a diferença na sociedade. Eu não posso deixar que as coisas do mundo me influenciem, mas eu tenho que influenciá-los. Porque como eu vim do mundo, então para mim as coisas que estão lá não é novidade. Não obstante ser bom, porque eu sempre digo que o pecado não é ruim, senão ninguém pecava. Sim. Mas só que quando você tem um objetivo, e o meu objetivo é a eternidade, e eu aprendi a me sujeitar a isso, a Deus, à vontade dele, então eu entendo que em todo o trajeto que eu fiz da minha vida em trecho, trabalhando fora da cidade de Volta Redonda, eu sempre pensei uma coisa. Lá eu fui trabalhar. E na oportunidade que tinha lá, eu ia para a igreja servir a Deus, né, procurando testemunhar de Jesus. E quando eu retornava, e aí eu quero abrir um parênteses para dizer aqui, que muitas pessoas dizem que quando você cai no trecho, você perde a família. Mas eu aprendi uma coisa. Eu só perderia minha família se eu ficasse fora da minha casa uma semana ou um mês, e quando voltasse eu fosse ver os amigos. Não. Sim. Eu sempre me preocupei o seguinte, eu ficava uma semana fora de casa e quando eu voltava para casa eu ia cuidar da minha casa, da minha família, ver os meus filhos, minha esposa, passear, cuidar do meu casamento. Né? E hoje são 38 anos de casado e bem vividos, graças a Deus. São duas divisões de águas, né? Que, com certeza. Quem está no trecho, além do ministério tem a família, né? Que acredita assim que de uma visão espiritual o inimigo ataca muito. Justamente. Psicologicamente falando a respeito, né, que a gente vai para o trecho porque sai da nossa cidade por busca de condição melhor. Porque ninguém vai para o trecho porque gosta. Alguns até gostam, mas acho que a grande maioria pensando numa condição financeira melhor. Geralmente da cidade, vamos colocar assim, Volta Redonda. Volta Redonda hoje, um soldador, que é a minha área de serviço, soldador 34G ou 6GR, que é tubulação, soldador de Volta Redonda deve estar ganhando aí uns 3 mil, eu acredito hoje, sim, uns 3 mil e pouco. Você sai para fora, você tem em torno de 5, 6, 7 mil reais. Então o trecho realmente favorece você melhorar financeiramente. Agora, claro que não é só ser crente para ir para o trecho, porque você pode ser atacado e ceder. Mas você tem que ter convicção daquilo que você quer, não é? Ou seja, eu saía de casa pensando, eu deixei em casa uma esposa com meus filhos e eu estou indo buscar o alimento para eles. Né? Então, o trecho me favorecia melhorar o salário. E se hoje eu estou aposentado com uma condição de vida um pouco melhor, é porque eu me esforcei lá atrás, né? Plantei sim, melhor para colher hoje. Sim. Igual eu falei, eu também rodei um pouco, não muito. E teve esse impasse, né, de questão de salário, família, porque já tive com bastantes amigos que hoje passam por crise na família por questão financeira. A gente está falando de trecho, vida de uma condição melhor, e eu vi que eles passaram por isso, de buscar uma condição melhor porque entraram em crise financeira no relacionamento e foram buscar algo melhor, mas estavam fracos e se perderam no meio do caminho. E assim, eu sempre tive isso comigo porque para eu ir à guerra, eu tenho que estar preparado. Com certeza. Eu não posso me deslocar para uma situação e deixar o meu lar, o meu lugar de habitat descoberto, né? E foi da onde que muitos amigos aí que eu conheci perderam família, perderam filhos, esposas, por causa disso. Eles visando numa condição melhor, porque entraram em crise e perderam o relacionamento. Foi da onde que eu aprendi que, né, no Evangelho a gente pode ganhar tudo, mas a nossa maior preciosidade diante de Deus é a nossa vida. O nosso tesouro maior, né? É a nossa vida. Tem gente que sustenta não, é família. Eu concordo, a família é nosso patrimônio maior. Mas do que adianta a gente ter a nossa família e perder a nossa vida? Então,
se a gente ter a nossa vida, a gente consegue guardar a nossa família. Então, eu aprendi o maior desafio no trecho, né? A convivência, a ser forte. E voltei e falei, não, isso não dá pra mim não. Isso não dá pra mim não. Meu pai tentou insistir, eu falei, não, faz isso não. Pelo amor de Deus. Primeiro que eu fugi da minha profissão, que também sou soldador, né? Hoje trabalho na área de segurança, mas sou soldador. E fui pra lá pro refratário. Misericórdia, pedreiro e refratário sofrem. Meu Deus do céu. Aí eu falei com meu pai, falei, não dá pra mim mais não. Aí voltei, aqui fiquei com um salário menor, mas com a guarita da minha casa, e foquei no ministério. Não tinha a vida que eu tinha no trecho, que não tem como discutir. Isso é verdade. Mas em questão de não deixar descoberto o que estava acontecendo ao redor dos amigos, porque se a gente não guardar, acaba acontecendo. Eu digo que a amizade também influencia. Eu estaria vivendo coisas que os meus amigos próximos viveram, né? Mas aprove a Deus que nos guardou, nos livrou, e aqui nós estamos. E porque também nós tivemos uma liderança boa, né, que tinha tempo para nos ouvir, porque já não vou dizer assim, já não se fazem. O tempo evoluiu. Não são todos os líderes que sentam para ouvir os liderados, né? Não sei se é por tempo ou por motivo algum, mas eu acho que um pouco da igreja sofrer hoje é pela dedicação, né? Que a gente vê as pessoas sofrendo e não se compadecer com a dor do próximo. Às vezes a gente vê a casa do nosso irmão do lado desmoronando e não tem compaixão. Verdade. Então, assim, o senhor, como na condição de pastor-presidente hoje, acredito que passa muito por isso, né? De ter que ajudar, auxiliar, orientar. E, além de tudo, eu digo isso, né? Falei isso aqui com o meu pastor, falei com o pastor Pedro, além de auxiliar a casa de alguém, tem que proteger a sua. Porque não é só dar guarita, é proteger a sua para não ser atacada. Eu digo que hoje eu entendo que Moisés passou como um dos grandes líderes da Bíblia, né? E acredito também que não seja fácil para o senhor como pastor-presidente. A verdade, Maxwell, é que o meu filho, meu caçula tem 32 anos, né? Foi pro Rio agora à tarde. Meu filho, ele fala assim, eu não quero ser pastor porque eu vejo que o meu pai passa assim de correria, vamos colocar assim, pessoas que não reconhecem o seu trabalho, né? A ingratidão. E eu falo para ele, meu filho, eu não espero nada nesta terra, eu espero no céu. Não que eu faça alguma coisa pensando no retorno, porque quando eu digo que eu espero no céu, ou seja, eu aguardo o arrebatamento da igreja para me ficar livre de dor, de sofrimento, dessas correrias. Mas enquanto estou aqui, se eu estou de passagem submisso ao meu Deus, eu vou me render a Ele. E as pessoas precisam aprender isso, porque quando você se entrega a Cristo, você se envolve numa tarefa, né, numa obra que é um compromisso seu com Deus. E esse compromisso não é por obrigação, mas é gratidão. Por exemplo, quando a Bíblia fala de Daniel, eu gosto muito de pensar, meditar na Bíblia, quando a Bíblia fala de Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia com os amigos e algumas pessoas. Lá ele foi destacado devido à sua fidelidade a Deus. Propôs no coração não se contaminar. Nessa sua proposta pessoal em relação a Deus, ou seja, ele arriscou a vida, porque ele foi levado como escravo, ele poderia ser morto. Sim. Simplesmente porque não queria comer comida do rei. Sim. Mas ele conseguiu, da parte de Deus, graças aos olhos daquele moço, né, do chefe dos eunucos, que naquele teste que fez com ele, viu que ele realmente se tornou melhor e deixou ele lá. Mas ele estava num lugar escravo. Só que ele foi testificar de Jesus, vivendo o evangelho, a ponto de, no capítulo 5 de Daniel, olha bem, quando o rei tem uma visão, o rei Belsazar tem uma visão de uma mão escrevendo, o rei ficou desesperado. Não é? Ficou desesperado. E a rainha disse para ele assim, não se turbe o coração, no teu reino tem um dos cativos de Judá que o teu pai trouxe para cá. E ele vai te resolver esse problema. E trouxe ele. Só que o que me chama a atenção é que, olha como que se serve a Deus hoje no meio da sociedade. Quando ele chegou perto do rei, a palavra do rei foi essa. Você é um dos cativos que o meu pai trouxe de Judá? Ou seja, você é um dos escravos que veio ser escravo aqui? Pejorativamente, te humilhando. Tipo assim, você não é crente? Você não é servo de Deus? E Deus permitiu você ser escravo? Sim. Aí Daniel falou, eu sou. Aí ele disse assim, eu tenho ouvido falar de ti. E eu gosto dessa expressão, quando ele diz, tenho ouvido falar de ti. Porque testificar do evangelho
Seria muito bom se fosse só quando você tem dinheiro, Sim. bem fichado, bem empregado, mas testificar do evangelho é principalmente quando você vai para o trecho, quando você sai para fora, quando você vai buscar uma coisa melhor para sua família. Ou seja, você vai como a garça, pisa no brejo, no lugar que está tudo sujo, preto, mas sai branquinho, não é? Então isso eu coloquei no meu coração. Lutei para poder plantar na minha casa o melhor. Me envolvi em muitas coisas assim que poderia me levar para o mundo. Sim. Mas como eu vim de lá, eu consegui dizer não para essas coisas. Né? E é maravilhoso. Agora, é uma luta você enfrentar tudo isso. E hoje, como pastor, você tem que dar assistência. Só que a primeira coisa que eu sempre falo, Maxwell, é que testificar do evangelho para a vida de alguém com um testemunho é maravilhoso. Mas melhor é quando você é referência. Entendeu? Porque você testemunhar do que você viveu, as pessoas ouvem, alguns acreditam, outros não. Mas quando você tem a referência, a pessoa olha para você e fala, não, eu posso copiar porque é bom. Aí eu falo com os irmãos, ser testemunho de Cristo na sociedade não é difícil. Eu tenho que começar dentro da minha casa. Por quê? Porque pode acontecer de alguém interrogar minha esposa, meus filhos, querer saber quem sou eu, porque lá fora é fácil. Então isso é importante. Eu estava até conversando com um pastor da convenção, né? Falando a respeito de alguns pastores, ele comentou do pastor Pedro e tal. Aí a gente está falando sobre questão de legado. Que hoje a internet ela dá o acesso a muitas coisas. E nós temos visto, né, alguns cortes que, porventura, alguns são maldosos, alguns têm intenção de denegrir a imagem de alguns líderes, né? Assim como o bispo Samuel, como o pastor do Belenzinho, né? O pastor Wellington, Zé Wellington, né? Que teve aquela fala que ficou repercutindo na internet durante muito tempo. O engraçado é que ele teve uma trajetória gigante. Ninguém viu, né? Uma história, né? O Ministério de Madureira é uma história gigante. Mas por uma fala, um corte, vem um mundo, um peso desabando em cima das costas deles. E assim, eu vejo isso como a questão da ingratidão. Então, hoje, a internet ela tem esse, não digo esse poder, mas tem essa influência de tanto gerar vidas como impulsionar a destruir vidas. Você vê essa reportagem que saiu agora, eu vi até ontem, né, um cidadão com a placa na internet dizendo assim, foi uma gripezinha, e aí está entre aspas, porque é uma expressão, né, que levou meu pai. E essa é a minha raiva, e falou. Aí colocaram embaixo, só quem falou a gripezinha não foi o presidente, foi o Drauzio Varela. Né? Quer dizer, então a internet tem poder de fazer você falar o que você não está dizendo. Sim, né? Sim. E consegue essa questão de manipular. Justamente. Então, essa questão que eu vejo da internet hoje e trazendo para o nosso mundo, tanto espiritual como material, percebemos que muito disso é movimentado por um único sistema, né, que infelizmente é o que rege o mundo, né, que é a questão da política, que tudo eles querem politizar, igual essa questão do bispo Samuel ir ao presidente, que falando que ele perdeu a fé, que ele negligenciou, que ele não devia ter feito isso, que tal. Só que eu não vejo assim. Querendo ou não, aceitando ou não, o Lula é o presidente da República. Goste ou não, é ele, né? É o presidente da República. E o bispo Samuel Ferreira, como bispo, né, presidente da Madureira, convidado pelo presidente, ele vai dizer não? Ele pode até dizer, mas eu acho que não seria, assim, não defendendo, né? Mas eu acho que não seria coerente. A Bíblia fala que nós devemos orar pelas autoridades constituídas, independente de quem são, o que fazem, porque eu sempre digo, Maxwell, é o seguinte, quem tem que ser diferente sou eu. Eu não posso exigir que você seja diferente. Não, eu que tenho que ser a sua referência. Né? Então, nesse caso aí, como cristão, você tem que participar de todas as coisas, claro, sem atingir o seu relacionamento com Deus. Sim, sim. É o testemunho. Eu vejo que ele indo lá não muda a história que ele construiu. Com certeza. Até porque, igual tentam de várias vezes, várias formas também, né?
colocar tanto ele quanto o Zé Wellington, o pastor Malafaia, numa mesa com a maçonaria. Assim, de qualquer forma a internet tenta deturpar a imagem de pessoas que são exemplo, né? Não que a gente está aqui para falar de religião, mas a maldade das pessoas em querer vincular, né, as pessoas para destruir um ministério, eu acho muita covardia. Por isso que eu vejo, e falando nisso, a gente tem hoje em dia na igreja a mídia, né, que nós divulgamos, nós fazemos, né, a programação da igreja, e isso é louvável, fazemos transmissão, fazemos vídeo, isso é louvável, mas tem muita gente, até no meio evangélico, né, que a gente tem aí fuxico gospel, fofoca gospel, tudo gospel. Eu não sei se isso é bom, mas acredito que não, porque Deus não se agrada, mas vejamos pessoas participando desse tipo de assunto. E eu acho que eu aprendi assim, aquilo que não agrade ao espírito, eu não tenho que fazer parte. Com certeza. Eu tenho que fazer a divisão, separação. Deus se agrada? Então eu vou. Deus não se agrada? Até que eu vou. Não posso ultrapassar. Eu costumo dizer que eu costumo orar, né? Às vezes, em determinado lugar que eu vou frequentar, o que eu vou fazer, eu pergunto a Deus, Senhor, o senhor vai comigo? Se ele fala não, eu falo, então eu não vou. Porque eu fico naquilo que Moisés disse, não é porventura, por tu andares conosco, que somos diferentes das demais nações. Eu sempre falo que o que nos diferencia do mundano, eu falei terça-feira agora, no estudo que eu dei lá sobre fazendo diferença. Eu disse que o que nos separa do mundano, o que nos diferencia do mundano é a presença do santo em nós, né? E quando eu falo mundano, não é pejorativamente no sentido de vamos colocar assim, colocar uma marca na pessoa. Não, o mundano, que eu digo ali, é aquele que vive o mundo, né? Que pratica as coisas que o mundo lhe oferece. E o mundano, ele pode ser um ímpio ou um pecador, né? Porque o ímpio é aquele que conhece a vida pia e vive ímpia. E o pecador é aquele que não conhece a Cristo na sua essência e peca por causa da sua natureza. Então, o mundano é tanto o ímpio como o pecador. E tem o ímpio dentro da igreja, o ímpio fora da igreja. E tem o pecador fora da igreja que não conheceu Jesus ainda. Sim. Então, eu associo isso aí ao mundano. O que nos diferencia do mundano é a presença do santo em nós. Sim, e a gente observa muito essa transformação no povo quando sai do Egito, né? Justamente. Que eles, até chegar à terra prometida, Deus limpa neles todos os vestígios, né? Tudo aquilo que restava, que estava neles, de não acreditar, da questão mundana, da questão do Egito, do comodismo, até eles chegarem à terra prometida. Por isso que eu acho lindo essa questão da conversão, né? Porque quando eu me converti, eu não digo que eu me converti quando eu aceitei, mas quando eu conheci. O fato de levantar a mão não quer dizer, né? Você tem que ter consciência de quem ele é. E quando eu levantei a mão para aceitar a Cristo, eu tinha uma intenção no meu coração, né? Estava num ambiente com vários amigos e aquilo me atraiu. Mas quando eu me converti, que eu conheci verdadeiramente a Cristo, foi quando eu tive um encontro com Ele e Ele comigo. Eu digo que, né, se a gente pegar a Bíblia, a gente vê que Jacó, depois que ele tem um encontro com Deus, que o seu nome é mudado para Israel, ele nunca mais é o mesmo. Porque até antes disso, ele tinha os seus conhecimentos, mas ele não teve um encontro. Moisés, ele ouviu falar de Deus com Jetro, mas não teve um encontro. Eu acredito que a nossa vida muda depois do encontro que a gente tem com Deus. Verdade. Se a gente buscar isso, né, como igreja, como servos do Senhor, a gente acredita que muitas das coisas mudam, né? Eu falo muito, né, hoje o senhor conhece bem aqui a missionária André, minha mãe na fé. Ela, quando foi minha líder de jovem, foi minha primeira líder de mocidade, a gente chegava na igreja, quando era culto, ela estava orando pelos jovens. Mas ela não orava pelos jovens coletivo. Ela dava nome de um por um. Falei, tem que ter uma memória.
para lembrar o nome de uns 30, 40 jovens, orando um por um. Aquilo ia me inspirando. É o que o senhor falou sobre a questão do legado, da pessoa olhar para a gente, querer ser igual e almejar, né? Verdade. Igual Paulo falou, que ser de meus imitadores. O engraçado é que Paulo falou e Pedro não falou. Verdade. Pedro andou com Deus, andou com Cristo e não teve essa fala, mas Paulo, que não andou, teve essa fala. Ser de meus imitadores assim como de Cristo. Então, assim, não é pela questão de onde eu vim, de onde eu vou, é para onde eu quero ir. Isso aí. Né? Então, o evangelho hoje, né, a gente vive os últimos dias, né? Quem sou eu para falar de escatologia, mas a gente está nos princípios, né? Se analisarmos o cenário, as coisas estão se estreitando e eu vejo que, eu falo muito com o meu pastor lá, falo que eu penso na responsabilidade dele como pastor. E às vezes eu, como um líder de departamento, não conseguiria imaginar a responsabilidade de um líder chegar diante de Deus e ter que dar conta. E a Bíblia diz que é isso mesmo. São heranças, tem que entregar, né? Então, assim, eu vejo muitas pessoas, não sei se é a visão do senhor também, que gostam de ter nome de pastor. Vou abrir um ministério. Vou fundar um ministério. Eu acho que fundar um ministério é uma responsabilidade muito grande. Eu particularmente penso o seguinte, se as pessoas entendessem o que é fazer a obra de Deus, eles estavam para ajudar. Eu sempre gostei de ajudar. Eu nunca pensei em ser pastor. Aliás, quem me conhece sabe que eu corri enquanto eu pude. Porque eu sempre soube que era pesado. Só que hoje eu estou sentindo na pele, vendo que não era 10% do que eu imaginava, né? É muito mais pesado ainda. Eu tive uma reunião no Rio agora, semana passada, né, que nós participamos da Confradege. Tivemos uma reunião da Confradege lá na CGDB e o pastor Dáfnis, né, Apolinário, filho do pastor Biezer, ele nos deu lá essa questão da lei da LGPD, que está vindo aí. A vontade é de sair correndo, filho. Correndo, tanto problema que a gente pode passar, porque o levante que está tendo contra a igreja é muito grande. Sim. Entendeu? Então, é assim, é os valores da família, é os valores da sociedade, que há uma luta, né? O sistema, e aí eu digo o sistema, não é o sistema político, mas a Bíblia diz o mundo jaz no maligno, esse sistema contaminado que quer fazer você tirar o foco, não é? Sim. E é aí que entra aquilo que você precisa expressar, ou seja, eu sei em quem tenho crido. Isso vai resultar para mim fisicamente morte. Irmão, eu sei que eu tenho crido, ou seja, se é morrer, é morrer. Eu sei que Deus está no controle. Se Ele determinou a hora, é a hora, e acabou. Não é? Mas hoje você vê que ser pastor, tem gente que abre o trabalho, né, como você diz, funda um trabalho, coloca o nome até bizarro, uns nomes bizarros, porque eles não têm conhecimento nem do que a Bíblia diz. Eu penso que eles não estão preocupados com alma, eles estão preocupados com bolso. Com bolso. Né? É o que a gente vê. Eu acredito, eu digo muito, eu acredito nos dons. Né? Apesar de defender na Assembleia, não. Eu acredito nos dons, não sou contra, mas hoje, né, a observação ela é gigantesca na questão de a forma de encher um templo. Qual é a intenção? Porque a gente percebe que hoje um culto de doutrina não agrada muita gente. Escola dominical. Escola dominical não é de interesse de muita gente. Então, eu ouvi uma frase, né, que carrego comigo, que quem não senta para ouvir, não está apto a ensinar. Então, eu digo que, por mais que seja a intenção da pessoa ser, se ela não for chamada, não adianta. Pegar a Bíblia Sagrada e ver que os discípulos, depois que Judas morreu, eles vão lançar a sorte, escolher Matias, mas não era propósito de Deus Matias. No entanto, que depois que eles escolheram Matias, não se fala mais em Matias na Bíblia. Não. Foi só aquele momento. Se ele era para seguir como discípulo, ele era para seguir junto com os discípulos na construção de igrejas, espalhar o nome de Cristo. Mas não foi propósito, né? A gente percebe que logo em seguida vem a escolha de Paulo. Diretamente por Deus, né?
Então, uns são chamados e vocacionados, outros querem ser. Né? Igual Moisés é Moisés, Arão é Arão, e o sucessor foi Josué. Então, igual o senhor falou, o senhor correu. Eu, quando comecei a ministrar, eu queria ser baterista, porque eu temia carregar até a Bíblia, pela responsabilidade que é. Porque às vezes as pessoas pegam a Bíblia e abrem, e é um simples livro, não é. Verdade. E não é. Né? Para quem prega, hoje também virou moda. Pregar, eu até falei isso na igreja, no domingo, que o pregador vai na igreja, prega, bate, machuca a ovelha. E deixa para o pastor resolver. E deixa para o pastor cuidar. O pastor que passa pomada, eu só vim cumprir e estou indo embora. Então hoje, infelizmente, existe muita dessa questão. Então, para ser um pastor ou um dirigente, pastor-dirigente, se não foi chamado por Deus, além de matar as ovelhas, o ministério sofre. Verdade. Então, assim, isso tudo respinga no líder, né? Que é igual o senhor tem a igreja sede, que é o senhor, presidente, e tem as congregações. Volta Redonda é 2, aí Pinheiral, Barra Mansa 2, Vargem Alegre, Luanda e Piabas, Angra dos Reis, Três Rios, Taubaté, Brunópolis, Monte Carlo, Santa Catarina e Santa Jacutinga, Minas Gerais. Se uma dessas sofrer, é um nome que eles vão gritar, é Deus e o Senhor. É. Aí tem que o senhor sair, vai voando, correndo. Não, o Santa Catarina já me ligaram, pastor, só precisa vir aqui resolver o negócio, tem um documento lá para mudar lá, negócio de água e luz, tirar do nome do onde eu comprei o terreno. Eu falei, eu vou ter que ir lá no sul para poder resolver esse negócio de documento. Por quê? Porque juridicamente quem resolve sou eu. E o dirigente não está lá agora para resolver essa situação. Quer dizer, então não tem jeito. Respinga no pastor. Aí o pastor tem que ir, tem que voltar. E isso tudo não tem como fugir. Aí tem que entrar em comum acordo com a família também, né, que a esposa tem que ser ativa no ministério do marido, senão, não só do pastor, eu digo de todos, né? Uhum. Que às vezes as pessoas estão no evangelho e vão casar. Só que um é músico, o outro não quer nada. Ou um vai para um lado, ou um vai para o outro. Eu acredito que se não tiver alinhado num propósito só, por mais que estejamos em Cristo, pode estar na beira de um precipício. Você sabe que o feminismo, e aí eu não quero aqui entrar no mérito sobre a questão, mas o feminismo é uma coisa que veio atrapalhar muita coisa no casal, na família. E o evangelho, vamos lá, você recebe um chamado de Deus para ser um pastor, para ser um dirigente de uma congregação. Eu não vejo o chamado pastoral feminino, porque eu entendo que a mulher é ajudadora do marido. Só que Deus não te deu o ministério só para você, porque Ele sabe que você tem uma companheira que te ajuda. Então uma parte do seu ministério está enganjado na sua esposa, no apoio que ela te dá, no entendimento que ela tem para poder te ouvir, porque tem momentos que você precisa falar, desabafar com alguém. E aí eu não estou falando nem de questão da oração, mas é a pessoa em si. Sim. E quem é que você vai falar? É com a sua esposa, é aquela que ajuda você a carregar o fardo. Sim. O que o pastor Tarsila sempre falava e é verdade. Quando você, como pastor, vai contar os seus problemas para um irmão da igreja, você mata o irmão, porque ele vai falar, poxa, meu pastor está pior que eu. Então quem conhece a sua vida a fundo, como diz o outro, do lado do avesso, é aquela que está do teu lado, que dorme contigo, que acorda com você, que carrega a cruz com você, que te ajuda na sua administração do lar, que cuida dos filhos que Deus te deu. Então essa é a pessoa indicada para poder ajudar o teu ministério. Mas olha só, ela não precisa ter um título de pastora para te ajudar. Sim. Porque ela é ajudadora do marido. Sim. Né? Então eu posso dizer para você, hoje eu tenho meus netos, né? Eu tenho 10 netos, tenho 3 filhos, né? E a minha esposa é muito participativa no ministério. Eu louvo a Deus por quê? Porque ela me ajuda. Eu vindo para cá, ela falou, vai debaixo da benção, tal. Então, assim, eu sinto amparado. Eu não me sinto sozinho. Primeiro, de Deus, não sinto. E de apoio que eu tenho familiar, esposa e meus filhos. Entendeu? Agora, eu não esqueço que eu sou a referência deles. Então, eu não posso pisar fora da linha, senão fica ruim. É o maior exemplo, né, na Terra a ser seguido. Além de pai, é pastor. E acredito que não seja fácil, né, que é uma missão dupla.
além de pai, ser o pastor. Não, você imagina quando os filhos querem conversar com o pastor, lá em casa tem esse problema. Pai, tô precisando arrumar um pastor. Mas por quê? Porque eu preciso conversar com o pastor, mas eu não quero falar com o meu pai. Aí, por quê? Porque tem coisas que, teoricamente, né, o pai não vai entender como ovelha. Aí eu falo, não, fala, quem sabe o seu pai vira um pastor. Porque realmente existe essa não é dificuldade, né? Essa divisão, né? Que ser pai, ser pastor, às vezes a esposa quer falar com o sacerdote, aí é o marido, ela fala, aí eu tô na sinuca de bico, eu vou correr para onde? Mas isso a gente vive também lá na igreja, mas é um fardo que, digo que não é só um fardo, é uma honra. Com certeza. É uma honra, né? A gente ser escolhido, a gente ser separado pelo próprio Deus para tal ministério. O fardo é a consequência daquilo que nós façamos, né? Se quisermos ir além, devemos suportar. Mas se quisermos ficar aqui, estagnar, jogar âncora e conformar com o que temos. Mas acredito que quem tem a visão do reino sempre vai querer um pouco a mais. Com certeza. Sempre vai querer um pouco a mais. Então, eu hoje, né, como eu sou menino, estou crescendo, caminhando, nasci ontem na fé, né, apenas 14 anos caminhando, mas tenho aprendido dia após dia com grandes líderes, assim como o senhor. Quando eu falei que o próximo que estaria conosco aqui, meu primo mandou mensagem, falou assim, rapaz, eu admiro demais esse homem. Eu falei, ele é bênção. Não só pela trajetória, né, porque nós moramos muito tempo próximo, mas é pelo legado deixado, né, porque a gente observa, a gente escuta, porque tem muita gente que nós percebemos que tem grandes nomes, mas que a mancha é maior do que o nome. É verdade. Entende? Então, assim, a gente olha a pessoa no caminho de Cristo e olha o ministério, a forma que ele conduz a chamada. Então, assim, vendo o senhor, né, com o ministério na Assembleia de Deus Coqueiro, as falas que nós já tivemos junto, o senhor perto de um ambiente que já existe uma igreja, o senhor já disse que não abriria um ministério, porque já existe uma igreja ali. Isso é visão de quem pensa no reino, não quer competir. Que quem pensa em competir, abrir igreja uma do lado da outra, não está pensando no reino. Não. Né? E quando o senhor foi em Minas, que o senhor até comentou comigo, acho que foi em Minas que o senhor ia abrir. É lá em Sossego. O trabalho que o senhor falou que fez o trabalho e deixou para a igreja que já existia lá cuidar. É lá em Liberdade. Não, eu para mim, eu achei isso, assim, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Nunca. Na verdade, foi a primeira vez que eu escutei alguém falando isso. Que o que nós percebemos é que eles abrem a igreja, né, e pegam para si, esquecendo que existe alguém ali já cavando um poço durante muito tempo. Então, nós somos apoiadores. Com certeza. Né? Nós não somos aqui competidores. Então, essa visão que o senhor teve lá foi uma visão muito admirável. Eu até falei com meu primo, falei, rapaz, eu conheço muitos pastores, mas os pastores que entendem que para aquela localidade existe um pastor que pode cuidar das ovelhas e não pensar em si, são poucos. Eu vou falar para você, assim, a minha visão de reino de Deus é assim, eu sou assembleano, eu sempre falo que eu sou assembleano convicto, né? Não penso que sou melhor que alguém, mais salvo, mais santo, não. Mas é que é a identidade que eu me identifiquei como cristão. Sim. Não menosprezando a igreja de ninguém e nem quem pensa diferente do que eu penso. Então, para me ajudar batista, metodista, presbiteriano, eu não tenho problema com isso, né? Mas eu faço questão das pessoas entenderem o seguinte, olha, eu respeito a sua postura, a sua forma de pensar e você respeita a minha. Então, quando nós fomos para Andrelândia, na visitada um irmão lá que passou um problema na justiça, e lá Deus nos deu a oportunidade de ganharmos 21 almas para Jesus, na chegada de um dia e retorno no outro.
E essas 20 almas para Jesus que nós ganhamos, procurei o pastor, né, pastor Paulo, da Assembleia de Deus lá de Andrelândia, e falei aqui, pastor, olha, são 21 pessoas que levantaram a mão para Jesus, inclusive no presídio foi 9, dentro da prisão lá, 9. Falei, tá aqui os nomes das pessoas, eu não sou daqui, não tem igreja aqui, não vim abrir igreja, eu vim fazer uma visita e ganhar um para Jesus. Esse é o meu propósito, é esse. Não entreguei para ele. E em Liberdade foi a mesma coisa. Liberdade eu fui para poder conhecer o lugar que o Roberto, que você conhece bem, a pessoa André, começaram esse trabalho nesse lugar chamado Mato Virgem, não tem igreja, não, pelo menos não tinha naquela época, e nós fomos lá e fizemos o trabalho, né, distribuímos roupa e fizemos evangelização. E aí eu fiquei sabendo do pastor que ia lá, que é o pastor, amigo meu, Sebastião Gomes, lá de Liberdade, Assembleia de Deus Renascer em Cristo. E conhecemos o pastor e eu falei para ele, não, vou te dar um apoio aqui. Ele falou, não abre igreja. Eu falei, não, eu não tenho igreja, eu não sou dono de igreja. Igreja de Cristo. Sim. Se Deus mandar, a gente abre, mas é igual o Sul agora. O irmão foi para lá e nós abrimos um trabalho lá e estamos indo. Assim, se precisa, eu quero ajudar. Né? Agora comprei o terreno Sossego, perto de Bicas, Mar de Espanha, distrito de Santana do Deserto. Não tem uma igreja evangélica, nenhuma. Comprou um terreno lá agora e devo ir lá semana que vem, para outra semana, para a gente organizar, para começar o trabalho lá. Não tem igreja evangélica, é um arraial de umas 70 casas, 70 famílias, igual Mato Virgem. Sim. Mas se tivesse igreja, eu sou mais de procurar a igreja e ajudar. Por quê? Eu estou pastor, eu sempre digo isso, estou pastor. Não me arrependo do que Deus me deu, mas não era o que eu procurei. Justamente por quê? Porque como eu gosto de servir o reino, servir a obra de Deus, às vezes vocês ficam um pouco assim, frustrados, entristecidos de ver as pessoas que querem te apunhalar as costas. Né? A minha esposa ontem mesmo falou sobre isso, no encontro de casais que estou fazendo. Ela falou assim, o Zé Luiz é assim. O Zé Luiz, as pessoas falam mal dele, criticam ele sabe quem é, e ele põe dentro do carro, passeia, leva para a obra, evangeliza. E a pessoa falou, pastor, só é assim? Eu falei, eles vão aprender que eu sou crente. Né? Um dia eles vão descobrir que eu sou crente. Né? Ou seja, eu não vou me portar como eles. Não vou fazer, não vou... eu vou virar as costas para o irmão porque ele falou mal de mim. Não. Enquanto ele não sabe quem sou eu, é natural cair fora de mim. Até o dia que ele saber quem sou eu. Justamente. E aí eu sei que esse dia vai chegar. Então, eu não me preocupo com isso. Eu quero é ajudar o reino. É um trabalho louvável, né? Que a gente percebe que poucas pessoas têm essa visão. Ainda mais nos tempos atuais, né? Que é onde a política, o financeiro, né? As pessoas enxergam as igrejas, infelizmente, como uma empresa, um capital financeiro. Verdade. Né? Um curral eleitoral, né? Eu ia falar isso agora. Em parênteses, né, as pessoas verem hoje a igreja como um curral eleitoral e demoraram. Acredito até que demoraram para poder enxergar isso. Mas a gente sabia que esse dia ia chegar. Que hoje a maior população no Brasil ela é cristã, evangélica. Né? Então o povo cresceu bastante. Então, nesse gatilho, qual é a visão do senhor? Eu sei que o senhor é de direita, né? O senhor até brincou ali fora, ali veio com a camisa do Bolsonaro. O senhor é de direita, o senhor tem a sua ideologia, que também é a nossa, que eu digo que a nossa ideologia não é pautada no homem, mas é na Bíblia. Isso aí. Né? A gente não foge do que está nela, porque nós temos o princípio que está na Bíblia. Então, que o senhor enxerga do cenário hoje, né? Não vou falar mundial porque fere vários princípios, várias constituições e tal, nem todo mundo trabalha igual ao Brasil. Né? Falando de Brasil, a igreja, não vou falar religião, vou falar a igreja evangélica e a política, é louvável caminhar junto? Então, eu vou falar para você, assim, pegando lá no princípio de quando me converti. Eu fui também um daqueles que foram, vamos colocar assim, cauterizadamente de que política e igreja não podiam estar junto. Eu era assim, eu acreditava nisso. Mas essa nossa, vamos colocar assim, demência espiritual acerca disso, de não conhecer, de ignorar, né, a ignorância, nos fez viver o que nós estamos vivendo hoje. As perseguições e as dificuldades. A igreja,
ela não precisa ser política, mas ela precisa do político, né? Sim. Tipo assim, eu preciso do político, mas eu não preciso ser político para me precisar do político, porque eu sou pastor, tenho a função de cuidar das ovelhas, mas entendo que as leis que regem o país também aplicam-se a nós. Também aplicam-se a nós. Então eu vou me sujeitar às leis, porque eu não posso contradizê-las, mesmo porque eu vou contra a palavra, não é? Mas vou entender que o meu papel é um e o papel do político é outro. Não é? Eu sempre falo na igreja o seguinte, que eu não dou o púlpito da igreja para se pedir voto. Mas na época da eleição é a minha função de pastor instruir os crentes a orar a Deus, a buscar direção e não votar na pessoa por causa de um saco de cimento ou tijolo. Porque trocar o voto é ser corrupto. Sim. Né? O voto é um direito meu e um dever para com a sociedade. O voto é um direito que eu tenho de votar. É um direito. Mas é um dever minha, obrigação minha para com a sociedade, para com a nação. Agora, eu não posso tirar proveito desse meu direito de chamar alguém e falar assim, eu vou votar em você se você me der isso. Porque aí eu estou me tornando um corrupto. E como cristão, vai bater de frente a esse tipo de teoria, de pensamentos. Então eu penso assim, eu tenho que votar. Por quê? Quem determina quem vai estar sentado à mesa, ou à cadeira, né? Do legislativo, do judiciário, do executivo, do país, ou seja, do país, governador, prefeito, é o meu voto. Então eu tenho que exercitar. A política ficou assim tão desacreditada por causa do que nós estamos vendo hoje, que hoje tem muitos cristãos que falam assim, eu não voto, eu prefiro pagar a multa. Eu sempre falo o seguinte, eu queria que a multa fosse pelo menos 100 mil. É porque o camarada quer pagar a multa, justificando que ele não tem nada a ver com quem está sentado lá, mas ele quer pagar a multa porque é R$3 uns quebradinhos. Então eu queria que essa multa fosse R$100, para ele entender que não é direito, é um dever. E se tem alguém fazendo errado é porque ele não soube escolher, é porque ele trocou o voto dele por alguma coisa, não é? Sim. Eu sempre digo o seguinte, o leiteiro vai se candidatar. Aí eu converso com ele, gostei dele, a ideologia dele é boa, o propósito que ele tem é bom, e eu digo para ele, eu vou votar em você. Alguém vai chegar para mim, porque a mídia faz isso muito bem, persuadir o povo, vai chegar para mim, você vai votar no leiteiro? Mas o leiteiro não vai ganhar. Eu falei, não tem problema, mas eu vou votar nele. Sim. Porque eu não posso pensar que eu tenho que votar numa multidão. Quem está na frente é o Geraldo, é a família, é não sei quem. Não. Eu vou votar nesse aqui porque eu quero esse aqui. Então eu penso o seguinte, eu não preciso ser político, mas eu preciso da política. Sim. Né? E aí eu posso dizer para você o seguinte, a igreja, eu não falo nem do coqueiro, mas a igreja tem sido muito beneficiada por causa do político. Se nós não estamos numa situação bem pior hoje, porque ainda tem alguns políticos que ajudam, não é? Nós temos bancada evangélica, senão nós estávamos à mercê, não é? A sociedade hoje, os grupos que estão se levantando, tentando tirar, né, a igreja de jogada, por quê? Por causa de valores, de coisas que a gente... Não é que a gente não aceita a ideia das pessoas. Eu sempre digo o seguinte, olha, você pode viver o que você quiser, você pode concordar com quem você quiser, você só não pode querer desmerecer a minha opinião. Então eu respeito a tua e você respeita a minha. E nós vamos conviver bem. Ou tirar de nós, né, o livre-arbítrio de acreditar. Justamente. Então, eu tenho que entender a pessoa o seguinte, é a decisão dele. Mas ele tem que entender que é a decisão minha. Sim. Não, pera lá. Eu já sempre falo isso na igreja. Irmão, o Salmo 1, quando a Bíblia diz que nós não podemos sentar na roda dos escarnecedores, né, assentar na roda, não é... Tem um bar ali, um cara sentou na mesa lá e vai tomar uma cerveja e eu não poder sentar. Não, eu sento na mesa com ele, sento. Alguém vai dizer, ele está tomando cerveja. Eu tomo minha Coca-Cola. Qual o problema? Sim. Porque o texto não é isso, o texto está falando de comungar das mesmas ideias. Sim. De repente ele quer fazer coisas erradas e eu concordar com ele. Aí não. Porque quando vai ferir o meu relacionamento com Deus, aí eu vou dizer que não. Não, peraí, meu filho, aí não. Desse jeito não. É justamente o que Pedro e João falaram com os homens. Importa obedecer a Deus que aos homens. Vocês estão proibidos falando isso. Não, importa obedecer a Deus. Ou seja, eu posso até morrer, mas deixar de falar eu não posso. Justamente. Não é? A política hoje, igual o senhor falou, né, ela sofre muito. A igreja não sofre porque nós temos políticos, né? E a gente sempre teve isso, de política e religião, a igreja não pode se falar nisso. Mas eu louvo a Deus que levantou homens que se assentaram lá e puderam não nos proteger,
puderam ser voz. Justamente. Porque se não fosse eles, né, não vou dar nome porque são muitos que já passaram antes dos que já estão. Se não fosse eles, eu acho que os nossos princípios estariam entregues e nós estaríamos vivendo uma perseguição a mais. Com certeza. Né, e uma opressão pior, né, que eles tentam deturpar a qualquer momento. Não é só a nossa fé, porque como, né, eu acredito que com 30, se eu chegar aos 80, estou no lucro, mas e os que vêm antes de mim? Aqueles que estão vindo. Então, igual o senhor tem neto, né? A gente já viveu. Se parar hoje, a gente já viveu. Se Deus nos chamar hoje, já vivemos. Mas e os que vêm para dar sequência? Então, antes, eu acredito que pela ignorância, a gente suportou muita coisa e não participou. Né? Eu estava até comentando com o irmão que sobre a respeito da pagar a multa, ele tem que justificar. Qual é a justificativa de um crente que não voltou a pagar a multa? E às vezes ele não se corrompeu, mas ele vai omitir. É verdade. Por que não foi? Então eu acho que assim, não é louvável, né, um cristão afirmar que vou pagar a multa para não votar, mas ele tem que justificar por que não votou. Às vezes ficou em casa. Eu penso que às vezes ele não vai porque ele, na teoria dele, não quer compactuar com a ideia, mas você tem aí N candidatos que de repente não tem chance de chegar, né, na teoria da mídia, né? Mas é a pessoa que você sabe, você conhece o caráter, a índole dele. Então você vota nele e amanhã depois ele vai dizer assim, rapaz, eu fui candidato, só tive 2 votos, o meu e de mais alguém. Então, o outro foi meu. Eu votei em você porque eu vi você sinceridade. Sim. Agora, não perca o foco por causa de política. O segredo é esse, é não perder o foco de política. Eu falo o seguinte, todo mundo que entra para ganhar, ninguém entra para perder. A verdade é essa. Mas quando você encontra um grupo de pessoas que é persuadido com facilidade, e infelizmente eu já vi isso na política, pessoas que ofereceu, não, eu voto em você, você me dá isso. Aí veio o segundo, ofereceu, e no final a pessoa estava com os 8 candidatos compromissados com ele, e eu falei, Jesus, para mim não dá isso aí. Por quê? Como é que a minha vida com Deus vai ficar? Porque se eu disser para você que eu vou ficar contigo, eu não posso comprometer minha vida com outro, primeiro porque eu só posso votar uma vez. Justamente. E aí a hipocrisia, no curso de casais que eu estou fazendo agora, ontem eu fui lá no curso e falei com a menina, falei, às vezes eu fico um pouco constrangido de estar fazendo um curso com vocês, não estou gostando. Ela falou, por quê? Eu falei, porque quando tem aquela pergunta ali, eu falei, mostrei para ela, quais são os problemas que mais atingem o seu casamento no que diz respeito ao desentendimento? Aí eu falei, eu não tenho. O que você faz para você sarar o coração com as pessoas que você não gosta? Eu falei, gente, eu não tenho isso comigo. Eu não consigo olhar para dentro de mim e pensar em um nome que eu não goste. De uma pessoa. Aí você fala, você tem inimigo? Bom, possivelmente devo ter. Tem alguém que já te feriu? Tem muitos, bastante. Você guarda no coração? Não posso. Se eu guardar no coração, eu perco o céu. Não é? Justamente. E aí eu falo o seguinte, o pessoal fala, fulano tem que fazer cura interior, quebra maldição. Eu falo, gente, é nesse ponto que eu falo que eu sou assembleano. Eu sou assembleano. Cura interior, quebra maldição, não dá para mim. Por quê? Se eu tenho raiz de amargura no coração, eu tenho que aceitar Jesus. Porque quem aceitou Jesus não tem cura. Não precisa fazer cura interior. Jesus cura tudo, acabou tudo. Então eu vejo que a política hoje é isso aí. As pessoas não esquecem de analisar esse compromisso da palavra, né? De você comprometer com um monte de gente. Aí você volta, falou, a política está desacreditada. Por quê? Porque vamos colocar assim, quando eu vejo uma pessoa que é mentiroso e falso falar mais uma mentira, não me assusta. Sim. Mas quando eu vejo o crente falar mentira, aí me assusta. Causa espanto. Porque o mundo não espera que o crente seja assim. Então, hoje aí o pessoal fala, não se pode, política e religião não se mistura. Por quê? Porque a religião é verdade. Não vou usar religião aqui, mas não... Sim. Cristianismo, não religião. Cristianismo é verdade. E política nem sempre é verdade. Sim. E eu digo nem sempre porque tem algumas verdades. Sim. Mas nem sempre é verdade. Mas o cristianismo é verdade. Não vou dizer que há algumas verdades. Não, senhor, o cristianismo é verdade. E política é algumas verdades. Porque às vezes você tem que vender alguma coisa que não está boa. Né? O pessoal fala do cavalo do cigano. Né? O defeito está na vista. Né? Ou seja, o cavalo cego. O defeito está na vista.
E a pessoa está procurando defeito. E compra um cavalo cego, porque o defeito está na vista. Então, às vezes, a política é isso aí. Né? Sobre a questão que o senhor falou da compra e tal, que a gente está falando, o interessante é que hoje a gente está num cenário que vamos entrar nas eleições. E a corrida já começou. Já menos de um ano, né? E o que antes não participava, hoje participa. Hoje a gente vê a igreja bastante ativa nesse cenário. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Que continue assim, que nós possamos alcançar um mérito maior, para que sofremos menos. Tendo em vista que hoje a igreja é mais participativa, a gente também corre um grande risco de sofrer grandes retaliações. E volto a dizer sobre a questão da internet, que se eu estava vendo o deputado pastor, o Otto Nietzsche Paula, falando de vários pastores, e esses dias soltaram um vídeo dele, ouvindo uma música do Zeca Pagodinho, no churrasco. Aí é o que dizem, as pessoas esquecem que por mais que nós nos blindemos, a Bíblia diz que existe uma nuvem de testemunha e que o diabo está ao nosso derredor. Irmão, é 24 horas. Se o crente deslizar, o diabo está ali. Opa! Ninguém vê os seus acertos, mas os erros vê. Justamente. E teve até agora também que eu vi na internet, o pastor Zé Wérito recebendo o pastor Elias, que saiu da Mundial. Aí o comentário depois do 4º casamento, logo o pastor Zé Wérito, que era contra. Eu vejo que para expor, igual a mulher adúltera, é muito fácil. Mas para estender a mão é muito mais difícil. É o irmão do pródigo, né? O irmão do pródigo, ele fica esperando alguém chegar para poder falar, ó. Então, assim, eu digo na responsabilidade de pastor, igual o senhor é pastor, eu acredito que eu serei um Ur da vida, um Arão, apenas um ajudador, mas o senhor, na condição de pastor, o senhor deve presenciar muito isso, de pessoas que caíram, que tiveram as suas dificuldades, que o senhor não pode fechar a porta, igual o senhor falou de perdão. Hoje a internet é tomada por uma frase que perdão dado, acesso negado. Eu particularmente sou contra. Por que eu sou contra? Porque senão a gente não entraria no céu. Porque nós fomos perdoados. Com certeza. E se o acesso nosso fosse negado, nós não estaríamos em Cristo a caminho do céu. Então, se eu quero estar em Cristo e viver em Cristo, se eu perdoar, eu não posso negar o acesso. Tem que ser igual o senhor falou. Me feriu? Amém. Vamos lá. Eu sou crente. Sigo a Cristo, filho. Como Jesus disse a Judas, amigo. Eu costumo dizer, Marcelo, se a pessoa, se Deus, como nós pensamos, fulano, eu te perdoo. Mas é você lá e eu cá. Não dá pra gente andar junto. Se a pessoa, se Deus dissesse assim, Zé Luiz, eu te perdoo, mas é você pra lá e eu pra cá. Eu sempre falo que o perdão é um sentimento, aliás, perdoar é um sentimento que está dentro do ser humano que entendeu o que é o evangelho, porque eu não dou perdão para ninguém. Eu não dou. Eu compartilho o que eu recebi. Ou seja, eu não tinha, Deus me deu. Sim. Então agora eu tenho, consigo compartilhar. E como é que eu vou compartilhar o perdão? Eu vou dar a oportunidade daquela pessoa sentar comigo novamente na mesa como era antes. Sim. Mostrar para ela que ela teve prejuízos no tempo que a gente estava separado. Qual foi o prejuízo? De ter essa convivência. Então ela vai se sentir assim, verdadeiramente arrependida quando eu entender o que é perdão. Então eu falo sempre a oração do Pai Nosso. Tem gente que fala e às vezes me preocupa. Tem alguns pastores até que eu falo, gente, pelo amor de Deus, isso aí mexe comigo e eu fico muito brabo, porque eu sou meio... A Raquel fala que eu estou ficando velho. Você está ficando velho. Você
tá ranzinho. Eu falo pro pessoal, tem gente que fala assim, vamos fazer a oração que o Pai nos ensinou. Eu falo, gente, que oração que o Pai nos ensinou? E isso aí é uma teoria que jogador de futebol, os pessoal fala. Eu falei, Jesus nos deixou um modelo de oração. Não é para você ficar orando Pai Nosso, porque aí é uma reza, repetição de palavras decorada. Oração é aquilo que sai da alma. Aí você vai fazer lá, perdoa as minhas dívidas como eu perdoei. E você não perdoou. Tem pessoas que você não perdoou. Justamente. Quer dizer, então você está rezando em vez de estar orando. Oração não é isso. Oração é você chegar e dizer, Deus, Senhor, perdoa os meus erros. Sara a minha enfermidade. Cura a minha alma. Porque quando eu estou curado, eu posso curar também. Sim. Eu vou compartilhar o que eu recebi. Então as pessoas hoje, na verdade, assim, falam de coisas que eles desconhecem. Né? Perdoar, para mim, perdoar é dar direito, é dar oportunidade. E eu faço isso, assim. Teve um cidadão que saiu da igreja na época do pastor Tarcísio, houve uns problemas, e o pastor partiu. E um dia ele chegou para mim e falou assim, estou querendo voltar para qualquer, o senhor me aceita de volta? Eu falei, ô querido, eu não sou dono da igreja é porta aberta. Não, o senhor me aceita de volta? Ô meu querido. Então vieram me criticar, pastor, o senhor vai aceitar esse rapaz? Eu falei, gente, mas a igreja não é minha. Justamente. Ah, mas não sei o que e tal. Eu falei, conhecendo o pastor Tarcísio como eu conheço, como eu conheci, ele seria o primeiro a perdoar. Foi pisado, foi massacrado, mas ele seria o primeiro a perdoar. Porque eu conheci, a minha referência foi ele. A minha referência foi ele. Eu não posso fazer diferente do meu líder, do meu pastor. Que eu vi ser limpado o pé igual tapete. Mas quando você ia reivindicar o direito dele, nós íamos falar. Pastor, ele, fica quieto, irmão. Fica quieto. Eu não preciso de advogado. Deus é meu advogado. Pastor, irmão, fica quieto. Eu não preciso que ninguém me defenda. Quer dizer, então a minha referência foi ele. Ele nunca vi ele questionar ou amaldiçoar. Se você falasse alguma coisa contra ele, ele nunca ia abrir a boca. Maxwell, Deus vai te cobrar. Não. Tem uns balão aí. Ele, Deus te abençoe, querido. Orava por você. E você podia entrar na casa dele como se não tivesse acontecido nada. Até num acidente aqui, abrindo um parênteses para te falar sobre isso. Quando ele estava indo para o Espírito Santo, o carro dele aquaplanou em Niterói, bateu na traseira do carro. O cara desceu do carro nervoso, xingando, pulando, e ele sentou no meio-fio e ficou sentado esperando o cara nervoso. E aí um cidadão que parou para dar socorro para ver, ele ficou nervoso com o cara xingando, palavrão, falando uma coisa. Falou, rapaz, cala sua boca. O moço está vendo que o moço é crente, o moço até agora não falou, você não deixou o cara falar. O cara está sentado ali, aí perguntou para ele, o que o senhor tem a dizer? Ele falou, nada, eu estou errado, eu vou só mandar pagar, eu vou pagar o carro. E voltou para trás. Ou seja, o camarada deixou do carro nervoso, brigando, e ele esperou o cara ficar calmo. Você vai falar o quê? Eu bati no seu carro, filho, eu vou arrumar quanto que é. Né? Eu passei por isso agora recente, tem uns 3 meses, o carro não parou, o freio não segurou o carro na beira-rio, só que atrás do Onix. A menina desceu do carro, olhou para mim e falou, machucou? Eu falei, não. E fiquei olhando pensando, Jesus tem misericórdia. O carro não pegou o freio. Aí a outra, que é a do carro, chegou e falou, e aí, como é que vai ficar isso aí? Eu falei, vai ficar amassado até o mecânico olhar. Porque eu não sou mecânico. Falei para ela. Aí, não, eu falei, não, minha filha, eu bati atrás, não tem esse negócio. Não precisa questionar, não vou brigar, né? Não existe argumento, né? A lei já determina. Já acionei o seguro. Ah, o seguro vai resolver. Tá lá, eu acho que acredito que devo ter arrumado o carro dela, porque não me ligou mais, não falou mais nada. Minha função é essa, eu paguei meu seguro, o seguro vai lá e cobre. Eu estou errado, eu vou questionar o quê? Não adianta brigar. Não tem nem como. Então, e se me procurar para conversar? Irmão, tá abençoado, filho, tá tranquilo, tá na benção. Tá tranquilo. É o que às vezes as pessoas gostam, você falou do filho pródigo, né? Eles querem ver bem, mas às vezes não na mesa que eles estão participando. Então, o perdão, eu acho que é a essência do cristão. Né? É igual o amor, né? Se a gente pegar a palavra do amor, a gente fala que Cristo ele nos deu uma ordem. E um dos maiores ensinamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo, porém, como a nós mesmos. Você sabe que, vamos lá, hoje em dia muitas pessoas olham para si, se julgando mais santos e mais perfeitos. Eu não sou diferente de ninguém, não. Às vezes eu estou lendo a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu consigo assim, eu sempre falo na igreja, gente, eu não sei se todo mundo lê igual eu, mas eu leio a Bíblia vivendo a história. Eu ando com Jesus, eu ando com os discípulos, eu consigo atravessar o mar de barco de Tiberíades, assim, é a forma que eu leio. E um dia eu estava lendo a Bíblia e falei, Deus, eu vou ler a tua palavra, fala comigo. E quando eu peguei a Bíblia para ler, eu fui ler justamente daquela mulher adúltera. E quando eu comecei a ler, eu comecei a ver a cena. Os homens chegaram e falaram, Senhor, essa mulher foi pega
em pleno ato do adultério. Na lei de Moisés tem que ser apedrejado. O senhor que diz? Jesus falou, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Rapaz, quando eu vi, eu estava com a mão cheia de pedra. Mas lotado de pedra. Eu tô ali, né? Falei, pô, vou ser o primeiro a tacar pedra, filho. Vou mandar pedra. Só que na mesma hora que eu estava com a mão cheia de pedra, naquela visão, assim, naquela encenação que eu vi ali, eu vi que Jesus abaixou na areia e começou a escrever. E eu pescocei, eu cheguei, o pescoço, olhei. Deu uma esticada na cabeça, olhei. E eu vi ele escrevendo assim, Zé Luiz, hoje você fez isso, 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 isso. E quando eu vi, eu estava do lado de Jesus com a mulher adúltera, sem pedra na mão. E uma multidão do outro lado. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, e ele falou assim, ué, o que você está fazendo desse lado aqui, Zé Luiz? Eu falei, porque eu pensei que podia tacar pedra, eu tô mais para levar pedrada. E quando ele falou, quem não tive pecado, tira minha pedra, e todo mundo foi embora, eu passei a entender o seguinte, às vezes o meu pecado é aquilo que você não sabe. E eu sobressaio sobre isso. O seu pecado está visível, o seu pecado está patente. Então eu vou encher a mão de pedra. Não, vou tacar pedra do Maxwell. Só que quando ele fala assim, aquele que não tem pecado, aí eu paro para analisar, peraí. O meu pecado às vezes não está visível, mas ele sabe quem sou eu. Justamente. Né? Eu ouvi um irmão um dia falar sobre isso. Um cidadão estava fumando, novo convertido, e o outro que era crente, mais velho, ele falou assim, ué, você está fumando? Aí ele mostrou o cigarro para ele e falou, esse aqui é o meu pecado, qual que é o seu? E aquilo me chamou a atenção, que eu pensei, tem pecados que são patentes, está todo mundo vendo. E aqueles que Deus vê? Porque a minha preocupação é essa, Maxwell. Ou seja, a Bíblia diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Então eu tenho que fazer com que Deus se agrade de mim. Eu tenho que fazer com que Ele olhe para a terra e me veja. Para que Ele dê o testemunho, Satanás, você viu Jó? De repente ninguém observava Jó, mas Deus estava observando Jó. E assim por diante. Esse acho que foi uma das maiores experiências, né? Jó e Moisés. Não é? O próprio Deus relatando a respeito de si. E isso é interessante, que eu vejo Deus cuidando, né, de quem Ele escolhe. É a diferença de quem Deus escolhe e de quem se auto-escolhe. Né? E para fecharmos, né, essa questão do contexto político, hoje, igual falamos que nós estamos caminhando para um pleito eleitoral, né? Nós temos aí uma eleição prestes a acontecer e no cenário político não está dos melhores, né? Presenciamos várias coisas, nós como igreja, né? Presenciamos várias coisas acontecendo no nosso país e eu acredito que Deus, Ele tem todo o poder, mas tem coisas que cabem a nós, né? Eu não posso colocar uma responsabilidade em Deus se eu não faço. É igual a questão do voto. Eu não posso colocar uma responsabilidade em Deus se eu fui lá e paguei minha multa. Não votei. É verdade. Entendeu? Então, eu tenho a minha responsabilidade, né? Eu tenho que analisar. E eu estava até brincando, né? Eu vi até um corte também esses dias com o pastor Júnior Trovão. A pergunta para ele foi a seguinte: o cristão pode votar num partido de esquerda? Eu vi. Assim, a resposta dele foi a mesma que a minha. Para quem ler Bíblia, não. O cristão que é leitor da Bíblia não vota, né? Mas aquele que quer colher benefício, esse vota. Quem pensa em si, ele vota. Quem pensa no reino e em Deus, não consegue. E igual eu estava até comentando a respeito teve essa operação no Rio aí, eu acredito que nem todos que estavam lá fazendo barulho eram ímpios. Com certeza, aí não. Porque dentro de uma comunidade daquela tem cristãos. E que dentro desse contexto, por um cenário político e religioso, existe uma divisão. Eu até falei que eu estava conversando com o pastor Paulo Sérgio, falei isso a ele. Falei, pastor, 130 mortos numa operação. As pessoas estão politizando, né? Esse cenário estão politizando, falando que é questão política. Outros querem colocar religiões aderidos no meio para lacrar. Essa é a verdade. Mas a verdade é que as pessoas não estão enxergando
o caminho que nós estamos trilhando. Aí ele, como assim? Eu falei assim, nós estamos igual o povo de Israel no deserto. Cada dia uma batalha diferente, um acontecimento diferente. Aquele acontecimento no Complexo da Penha, no Alemão, 130 mortos, é só um sinal de Deus dizendo que nada fica impune na terra. Que existe um chamado, porque enquanto a mídia estava expondo a chacina, tinha paz ali dizendo, eu avisei. Tinha pessoas de igrejas, de religiões dizendo, eu avisei. Então existe um despertar porque a grande maioria ali era jovem. Então nós temos que entender que o caminhar dos tempos gritantes e alarmantes, né, está bem próximos e 2026 será um ano acível e decisivo para o Brasil alavancar ou afundar. Vou descer de vez, né? Então, eu digo que 2026 é o ano que o avião foi para a pista e a decisão é nossa. Ou sobe ou desce. E cabe a nós essa decisão. Né? A gente não obriga ninguém, não dá nome de ninguém, mas eu acredito que o ano que vem, para o nosso país mudar, está em nossas mãos. Não vejo outra opção, porque estávamos indo muito bem e de repente nos deparamos com esse cenário. É verdade. Nada agradável, né? Para nenhum estado. Só os estados que conseguem ser autodependentes, com uma gestão excelente, que estão se dando, vamos dizer, bem no nosso Brasil, mas infelizmente não estamos conseguindo ver, né? Porque a situação é meio turva, mas eu acredito que se a igreja, a noiva de Cristo, acordar para 2026, nós conseguiríamos sair desse sufoco, né? E eu vejo isso uma responsabilidade muito grande, porque a gente não está desejando a morte de ninguém. Eu até falei com o pastor, pastor, os 130 que morreram, não estou feliz com eles que morreram não, mas também não posso ser ingrato com o que eles também já mataram. Então a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então o que os pais deles gritaram ali é a consequência do que eles não ouviram. Porque a Bíblia também diz que se a gente honrar pai e mãe, os nossos dias são prolongados. Então, ou seja, a palavra de Deus está se cumprindo. E é um despertar para nós como igreja. E se a gente não colocar isso, né, no rebanho, o rebanho vai ficar disperso. E vai ser guiado por vãs doutrinas, né, mundiais, nacionais, vamos dizer assim. Acredito, né, que o senhor, como um pastor de direita, tem não misturado, mas colocado isso em visão no ministério, que essa é uma responsabilidade nossa. Eu sempre falo na igreja o seguinte, Maxwell, eu falo, não é questão de votar no crente, porque infelizmente eu falo com muita tristeza isso, tem crente que não tem a visão de reino. Então, tipo assim, o cara pensa em si, farinha pouca, meu pirão primeiro, é o ditado popular. Quando no evangelho é farinha pouca, o pirão do outro primeiro, né? Porque vai sobrar para mim, com certeza. Então eu sempre falo para a igreja o seguinte, irmão, chegou a época da eleição, ore a Deus, focalize uma pessoa que guarda os princípios. Não precisa ser cristão, porque tem pessoa não cristã que é muito mais fiel aos princípios do que o cristão. Sim. Então não olha por isso aí, é da igreja tal. Não. Você tem que pensar o seguinte, a longo prazo, que são 4 anos depois que você vai viver com aquela pessoa. Sim. Ele vai corresponder àquilo que... Não é que você espera, não, ele não vai servir para mim, mas vai ser benefício para a sociedade. Então eu só falo, irmão, cuidado com você vender voto, trocar o voto e ir pela sua necessidade. Porque olha bem, eu vou deixar amanhã depois para os meus netos um país destruído ou melhor. Sim. Né? Então hoje eu vejo meus netos, hoje meu filho que já está com 32 anos, quer dizer, ele já não tem esperança de aposentadoria, 32 anos, começando agora recente. Então eu fico pensando o seguinte, o que eu vou deixar para eles? Porque eu serei o culpado, né, do benefício ou do malefício. Sim. Ele pode dizer assim, graças a Deus, meu pai foi um que produziu um Brasil melhor. Sim. Mas ele pode dizer, meu pai foi mais um que destruiu o nosso país. Quer dizer, então eu penso nisso.
não é nem votar não crente. Claro que esse é o meu foco principal. Sim. Mas eu não posso achar que o que não é crente... Não. Por quê? Porque, infelizmente, nós vivemos numa sociedade em que as pessoas estão preocupadas somente com o seu umbigo. Sim. Então tem que orar a Deus. E eu falo para os irmãos da igreja, irmãos, ore a Deus. Mas olha só, não vá votar em quem é contra os princípios da palavra, porque é incoerente. Né? Eu pedi para Deus libertar um fulano das drogas e voto num partido que libera a droga. A incoerência aí não dá. Não faz sentido. Entendeu? É isso que eu falo para a igreja. Não faz sentido. Mas, pastor, para a gente finalizar aqui, antes de encerrar, eu gostaria de saber do senhor, com toda a trajetória, com toda esse percurso que o senhor trilhou, com tudo que nós falamos, se existe algum sonho a se realizar na vida do senhor. Maxwell, eu acho que, vamos lá, seria até, alguém poderia achar hipocrisia da minha parte falar isso, mas sinceridade, eu vejo a minha vida hoje, com 61 anos de idade, que eu não pensava em chegar, e ter chegado, tendo uma família abençoada, minha esposa, meus filhos, meus netos, eu fico pensando, gente, eu já vivi tudo que eu podia viver. Eu, sinceridade, o meu propósito maior é céu. Rapaz, eu preciso ir para o céu. Eu necessito estar no céu, sabe? Então, eu consigo hoje rejeitar tudo que o mundo oferece. Não é porque eu sou capaz e forte. É porque o meu objetivo é o céu. Na Terra, existem propósitos, né? Por exemplo, estou mexendo na minha casa. Eu até falei hoje. O pessoal falou, obra de prefeitura. Eu falei, acho que a minha casa é porque eu comecei em 92, quando eu comprei, ainda não terminei. Então eu quero ver minha casa arrumada, pintadinha, minha esposa feliz. Mas, sinceridade, são buscas constantes que a gente faz. No Conto de Casados agora, eu falei, tem 38 anos que eu estou buscando a felicidade da minha esposa. Eu não sei se eu consegui, mas enquanto Deus me der vida e saúde, eu vou perseguir isso. Ou seja, o meu objetivo é fazer minha esposa feliz. Esse é o meu propósito. E céu. Ou seja, tudo que vier após isso, para mim é lucro. São, vamos colocar assim, bônus do meu propósito de servir a Deus. Sim. Se Deus me der um carro bom, amém. Se Deus me der uma casa arrumada, amém. Mas o que eu não quero é quando chegar o momento da partida, eu ficar em dúvida, sabe? Hoje eu faço culto fúnebre, até falo, eu acho que eu sou pregador de funeral, porque, meu Deus, como eu sou convidado a pregar em funeral. Eu acho que eu sou pregador de funeral. Mas toda vez que eu vou num funeral, num culto fúnebre, eu sempre falo, gente, morte é separação. Deus pegou a morte espiritual, trouxe para o físico para nos despir da velha natureza. Então, quando eu tive Covid há 3 anos atrás, 50% mal tomado, e algumas pessoas na igreja falavam com a Raquel, falavam, ele é crente, o negócio agora é saber quem vai ficar no lugar dele. E ela me ligava, eu falava, filha, fica tranquilo, quem tem promessa não morre. Existe promessa que Deus me fez na terra e que eu não vou morrer sem ver. Eu fico naquilo que João falou. Eu posso até morrer, mas as promessas que ele me fez nessa vida, esses olhos carnais vão ver. Eu falei, mas eu estou preocupado com isso não. Se o médico falou, você vai morrer amanhã, eu falei, amém. Amém? Sim, doutor. Por quê? Minha vida não se resume aqui. Minha vida começa ali. Então é isso que eu estou. Hoje, você não é hipocrisia. Sim. Mas se você, pastor, o que o senhor tem como objetivo hoje? O meu objetivo é ser fiel a Deus. Eu quero ser fiel a Deus. Eu quero servir ao Senhor. Para mim é melhor do que ganhar na Mega da Virada quando eu saio na rua e alguém fala, você é crente. Isso para mim é importante. É viver como cristão. Entendeu? Às vezes andando assim, apaisando, porque a gente pensa que o crente é aquele que anda só para estar gravata, mas pensa bem, você lá na Anhanga dos Reis, na beira do mar, com a mochila nas costas, calça jeans, camisa de malha, pescando, e de repente o cidadão olhou para mim e falou assim, o senhor é crente? Eu falei, eu sou crente em Cristo Jesus, não sou crente em qualquer coisa não. Ele falou, moço, o senhor tem cara de pastor. Para mim, esse é o meu objetivo, eu não abro mão disso, esse é o meu propósito. Glória a Deus. Então, quero agradecer o senhor, por esses minutos e horas que nós passamos aqui e louvar a Deus pela sua vida, sua família. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe, que essa semente que o senhor plantou no meu ministério não ficará em vão. Amém. Que Deus o recompense dia após dia e que as promessas do Senhor venham a se cumprir, e tenho certeza que a senha não será agora. Ainda vamos ter várias conversas, vários bate-papos aqui ainda com o pastor Zé Luiz. Amém? Que Deus abençoe o senhor. Quero agradecer ao senhor por ter nos dado essa oportunidade de fazer esse bate-papo. Eu que agradeço e espero em Deus que você conquiste o seu alvo, os seus objetivos,
Deus chamou pessoas para determinados trabalhos. Há uns pastores, há outros políticos. Na verdade, um depende do outro. É você, na área política, podendo trazer para a cidade, para a sociedade, o que a sociedade precisa, de uma forma correta, e o pastor orando pela sua vida para que Deus te dê sabedoria e visão de crescimento. Esse é o propósito. Por isso que eu falo, a igreja não precisa ser política, mas ela precisa do político, não é? Então, sim, que Deus possa abençoar você no seu trabalho, naquilo que você faz. E não só você, não, todos aqueles que têm esse objetivo. Eu profetizo que você conquiste o seu espaço. Amém. Amém? Eu creio. Então, assim, nós agradecemos a todos e até o próximo. Amém.